Bom dia, irmãos. Depois de 30 dias, tempo especial de Deus nas nossas vidas. Eu tenho dito, irmãos, que determinadas funções que ocupamos na vida não têm férias. Por exemplo, o médico não tem férias. Aonde tem um médico e que se precise dele, ele está pronto para agir e tem que estar. Por exemplo, todos nós já tivemos a oportunidade de estar voando, alguém passa mal na aeronave e alguém comunica no sistema de som da aeronave, há algum médico entre nós? Então, entre os passageiros. Então, esse médico, ele tem que se levantar por uma questão de juramento, de função, e cuidar de um ser humano que deve estar passando por dificuldade. O pastorado também é assim. O pastor, ele ausenta-se da sua igreja. Mas em momento nenhum ele deixa de ser pastor. E nesses 30 dias, eu não tive descanso pastoral. Nós tivemos vários problemas, várias dificuldades. E um filho de um amigo nosso, minha ovelha, pastor, caiu de 8 metros e 40 centímetros na igreja. Então isso foi uma semana de muita angústia, muita oração com os dois pastores, o pai, o pastor da igreja. Tivemos problema aqui na igreja por causa dos aplicativos. Eu não deixo de saber desses problemas. Que angustia, que traz tristeza ao coração, que nos faz humilhar diante do Senhor. Então eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei fora esse tempo, foi um tempo precioso. Levantar de domingo e não pensar em pôr uma gravata, estar aqui na quarta-feira, assistir um filme com Simone. Então não tem nenhum problema, isso foi fantástico. Mas dizer para os irmãos que o pastorado, é como a medicina e muitas outras profissões que quem assume como ofício para a vida toda. Pastorado é um desses ofícios. Mesmo quando eu deixar de ser pastor efetivo da igreja, jamais vou deixar de ser pastor. As pessoas que sofrem vão me procurar. As pessoas que sofrem, eu poderei procurá-las, orar por elas e sofrer com elas. Então, para dizer para os irmãos, o senhor ficou livre dos problemas? Não fiquei. Nem nos daqui, nem dos de lá. Já tem agendas pesadas para começarmos a semana. Aliás, essa semana já foi começada desde segunda-feira passada, quando já começamos a traçar os planos, orar pelo implantamento dos pequenos grupos de pastoreio, que já estava agendado no conselho, toda essa movimentação para que logo que eu chegasse, a gente pudesse já implementar essa visão já estudada. Mas de qualquer maneira, irmãos, foram 30 dias preciosos. Pudemos correr muito, né, André? Nesses 30 dias, o André, pelo menos 15, esteve comigo, o irmão Ziel. Então, estivemos juntos um bom tempo. Irmãos, nós temos uma agenda, e essa agenda, ela foi estabelecida desde o início do ano, e como a igreja, a gente precisa estabelecer uma agenda para termos um norte.
mas em momento nenhum é vedado ao Espírito de Deus interferir na agenda. Por isso que a grande diferença que a igreja tem de uma gestão empresarial é que a igreja é um organismo vivo. E quem move esse organismo é o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele pode interferir na agenda da igreja, pelo menos na igreja em que eu pastoreio, é flexível isso. Eu estou dizendo da igreja que eu pastoreio. Então, o Espírito tem liberdade de interferir nessa agenda quando ele quiser. Porque ele tem liberdade de fazer isso na minha própria vida. Eu tenho um projeto. E a Bíblia diz que fazer planos tem a ver comigo e com você. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós somos surpreendidos nas nossas agendas pelas intervenções benditas e bem-vindas do Espírito Santo de Deus. Planejar, irmãos, é algo fantástico. As coisas acontecem porque nós planejamos. Mas nessa caminhada de planejamento, Deus tem liberdade de interferir. E Ele vai fazer. Então nós temos um planejamento para a igreja, mas no caminhar desse planejamento de 2016, nós tivemos a interferência de um pastor que tem abençoado ricamente essa igreja já há algum tempo, que é o pastor Jang e a sua esposa, a irmã Esther. Então, quando Deus quer fazer isso, ele agenda as pessoas e as pessoas vão. A Aninha me ligou dizendo que o pastor precisava falar comigo, eu entrei em contato com o pastor. E mais uma vez, o pastor Jang escolheu a nossa igreja para um momento em que os seus alunos, no Palavra da Vida, em Atibaia, tenham um tempo prático com a igreja. Para quem chegou aqui depois de 2008, não presenciou um tempo muito especial quando a igreja coreana dos Estados Unidos nos visitou por 2 vezes, onde o trabalho lá do IEDA e de Selmy Day foram muito, mas muito abençoado com a presença desses irmãos. Quem estava por trás deste trabalho dos coreanos, americanos, foi o pastor Jang e a sua esposa. Então, por isso que o pastor Jang é como assim, aquele instrumento interventor de Deus que chega e a gente permite que essa intervenção seja feita no nosso meio. Então, isso já foi levado ao conselho, nós afirmamos o convite ao pastor Jang, nos responsabilizamos com ele para que o trabalho que ele quer desenvolver conosco no próximo mês aconteça em nossas congregações. Nós teremos, após a escola dominical, uma reunião com a Aninha, pastor Alexandre, o pastor Luiz, o seminarista Adriano, Luiz Moreno, do Selmy Day, para definirmos o que vai ser feito na segunda semana, não, dia 3, na primeira semana de outubro. Então, a gente já vai caminhar já para fazer isso. E o pastor Jang está aqui, e eu o convidei, juntamente com o pastor Alexandre, que seria o pastor da manhã, e para que o pastor pudesse falar-nos não só sobre o trabalho, mas também trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Para quem não conhece, o pastor Jang é coreano, com sua esposa, seus filhos moram nos Estados Unidos e ele é professor do seminário de Atibaia. Então, foi professor do Zezito, né? E você fez lá também, Aninha? Não, né? Ele foi seu professor também? Não, né?
Então eu quero convidar o pastor Jang para vir aqui à frente. E não esquecermos, irmãos, eu falo sempre para o pastor Jang, quando tem alguma notícia nos meios de comunicação sobre a Coreia, eu me lembro dele, porque ele é coreano da Coreia do Sul. Mas coreano é coreano, né? Quem o ouviu pela última vez contando a experiência de uma tia sua, que sua irmã, então sabe dessa coisa da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, a última vez que o pastor pregou aqui, ele contou sobre a sua irmã. Eu achei que era uma tia, é muito mais ligado. Então, não esqueçamos de orar, irmãos, por aquele pedacinho do planeta. Porque os irmãos sabem, nós sabemos pela história, todo louco com poder, ele pode trazer grandes danos à raça humana. Isso é de Nero até o de ontem, passando por Hitler e etc. Até aquele de ontem, que você sabe dele. Então, nós precisamos orar pela Coreia do Norte, para que Deus possa, através da ação da Coreia do Sul, que é uma das nações mais evangelizadas do mundo, com igrejas altamente eficientes, atingir a Coreia do Norte. Só Deus pode fazer isso, porque o coração do rei está na mão do Senhor, e como ribeiros de água, ele conduz para onde ele quer. Então, vamos lembrar disso, a presença do pastor Jang. O senhor tem a palavra, fique à vontade, viu, meu irmão? Deus abençoe, viu, meu irmão? Deixa eu ligar aqui para o senhor. Aí vocês coordenam aí, irmãos, o timbre de voz e etc. Fique à vontade, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. A igreja, bom dia. Bom dia. Fico muito agradecido novamente essa oportunidade de trabalhar junto com a igreja e com o grupo do aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida, na primeira semana de outubro. E vamos abrir a primeira carta do Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder à razão da esperança que há em vós. A esperança. A mensagem de hoje é a razão da esperança. Razão da esperança. E nós sabemos como é importante para ser humano a esperança, não é? Mesmo que a pessoa estiver em boas condições, em circunstâncias favoráveis, quando perde a esperança, muitas vezes desiste de viver, não é isso? Por exemplo, no ano passado, eu creio que a igreja deve lembrar, que acho que foi no começo do ano, que um avião
que estava dirigindo para a Alemanha com 150 pessoas a bordo, caiu na França. Não é? E depois de busca e trabalho, acharam a causa desse acidente tão terrível. Isso foi por causa de um homem chamado Andreas Lubitz, que tinha 28 anos. Ele era copiloto, e, na verdade, ele tinha perdido a esperança dele. Então, ele suicidou levando todos os passageiros, tripulantes, à morte. Depois, acharam uma folha, documentos que seu médico oftalmologista escreveu que ele não tinha mais condição de visão para ele se tornar o piloto, porque estava perdendo cada vez mais a capacidade visual. E o sonho dele era logo ser o piloto do avião. Quando ele percebeu que não havia mais esperança, ele decidiu desistir da sua vida e acabou causando a tragédia. E isso acontece quando o homem perde a sua esperança. Mas, por outro lado, ainda que o homem viva dentro das situações em dificuldade, ou mesmo debaixo das perseguições, se o homem tiver esperança, ele pode vencer esses desafios. Essa primeira carta do Pedro, nós sabemos que foi dirigida para os cristãos espalhados em Ásia, sob perseguição, não é? E a carta começa assim, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Outra versão diz, em vez de forasteiros, peregrinos. Paulo estava chamando para os cristãos da Ásia que vós sois peregrinos. O que nós entendemos com essa palavra, peregrinos? Peregrinos têm a vida incerta, não é isso? Talvez, acho que jovens gostam de aventuras, então eles tenham muito interesse para viver uma vida de peregrinação, talvez. Não é? Mas nós sabemos que a vida peregrina é muito difícil, porque não sabe onde vai pernoitar naquela noite, não sabe se vai ter refeição daquele dia, incerto. Mas, por outro lado, também quando o Pedro chama esses cristãos em Ásia como peregrinos, certamente Pedro estava dizendo que eles não pertencem aqui, que a terra, aqui o mundo, não é uma pátria final, mas que eles pertencem a uma pátria celestial. Nós sabemos isso bem através do livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Vamos abrir Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, um pouco na frente, não é? Capítulo 11, versículo 13 a 16. 13 a 16. O autor de Hebreus está referindo aos patriarcas, especialmente a vida de Abraão. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe,
saudando-as, confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade. O Abraão viveu olhando, buscando a uma pátria celestial. Ainda que ele teve a oportunidade de voltar, ele não fez. É interessante observarmos que se nós olharmos no livro de Gênesis, apesar de que Abraão tinha capacidade financeira, ele não adquiriu nenhuma terra durante a sua jornada. A não ser a única terra que ele adquiriu foi a caverna de Macpela, para sepultar a sua esposa Sara. Não é? Pela interpretação do autor de Hebreus, parece que Abraão já almejava a pátria celestial. Não é? E o Pedro traz essa concepção de peregrinos. Não é? Eu e vocês, nós todos somos peregrinos na terra. Nós, povo de Deus, não pertencemos aqui na terra, mas nós pertencemos a uma pátria celestial. Por isso que nós chamamos, né, somos povo celestial. Povo celestial. E no capítulo 1, versículo 6 e 7, voltando à primeira carta do Pedro, um pouco depois, o Pedro está dizendo que esses cristãos estão passando pela prova do fogo, não é? Versículo 6, 7 diz assim: diz, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo aprovado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está descrevendo que eles estavam passando pelas provações do fogo. Mas quais seriam essas provações? Pedro não explica, mas nós podemos supor algumas possibilidades. Talvez como esses cristãos estavam vivendo na Ásia, e eles, como cristãos autênticos, não adoravam outros deuses, aqueles ídolos que o povo da cidade adorava. Então, certamente por causa dessa razão, eles estavam enfrentando perseguições. E quando vem, desastres naturais como fome, inundações, terremotos, certamente o povo daquela cidade poderia acusar esses cristãos por eles não terem adorado seus deuses. Seria uma possibilidade. Talvez uma outra causa de perseguições poderia ser do próprio Império Romano. Né? Nós conhecemos perseguição desencadeada pelo imperador Nero, não é? Mas não somente o imperador Nero, já os cristãos estavam vivendo debaixo das perseguições severas. Cristãos daquela época certamente tinham que se preocupar dia após dia pela sua sobrevivência. Certamente eles não tinham certeza do amanhã. De repente, soldados romanos poderiam bater
casa de reuniões, levariam para a morte, não é isso? E o Pedro, nesse texto de hoje, ainda assim, está desafiando a igreja para esses cristãos que estavam vivendo debaixo da perseguição severa, que a razão da esperança, a razão da esperança. Nessa primeira carta aparece 5 vezes a palavra esperança. E se somar as frases que se referem à esperança, mais ou menos 14 vezes, o Pedro estava enfatizando a esperança para esse povo de Deus. Mas qual é essa esperança que o Pedro está dizendo? A esperança, nós vimos no início da mensagem que ser humano, seja um não cristão, precisa da esperança, não é? Precisa. As pessoas desse mundo também vivem com alguma esperança, não é? Eu conheci a senhora chamada Neuza, que tinha uma banca de jornal perto da casa da minha sogra. E eu tentei aproximar dela, né, comprando o jornal, talvez querendo pegar uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. E ela começou a sua história. Uma senhora idosa, Neuza. Ela está trabalhando firme naquele tempo, porque agora não tem mais essa banca, né? Por causa de uma esperança. E contou uma história triste, que o seu neto tinha matado seu filho. O filho matou o pai, não é? Filho da dona Neuza. Então, o neto da dona Neuza matou o seu pai, que é filho da dona Neuza. Não é? Com essa tragédia, o marido da dona Neuza, adoeceu. E trauma foi tão grande, ele não conseguiu se recuperar e acabou falecendo. Não é? Então ela vivia sozinha. Mas estava lutando para sobreviver. E ela disse assim: eu estou aguardando a saída do meu neto todos os dias. Todos os dias. E essa é a única esperança que faz ela sobreviver. Não é surpreendente? Esse neto que matou seu próprio pai. Era a única esperança da dona Neuza. Essa esperança faz a dona Neuza sobreviver, dia após dia. Ninguém garante que esse neto, a sua vida tenha melhorado dentro da prisão, não é isso? Então, com isso, nós podemos ver como as pessoas do mundo se apoiam numa esperança vazia. Eu quero perguntar a cada um de vocês, qual é a sua esperança? E essa esperança que Pedro está dizendo, no versículo 3 a 4 do capítulo 1, diz assim, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula,
imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Jesus está dizendo que nós temos uma esperança viva, diferente da esperança perecível que o mundo dá, não é? Nós conhecemos pessoas que têm sua esperança nos bens materiais. Por isso que o mundo trabalha tanto para ganhar o quê? Comprar uma casa, carro bonito, muitos bens, não é? Ou talvez outras pessoas almejam pelas posições altas. Mas nós vemos qual é seu fim. O Brasil está passando por uma fase muito difícil, não é? Muito difícil, principalmente politicamente. Mas também, por outro lado, é um período, creio que seja um período muito abençoado, não é? Porque eles estão experimentando qual é o fim dessa esperança vazia, esperança morta, esperança perecível. Não é? Quase todos eles estão envolvidos na corrupção, não é? Vários indo na cadeia. Mas a nossa esperança é a esperança viva, diferente daquela esperança do mundo. Uma esperança eterna, uma esperança que ninguém pode tirar de nós. E a Bíblia fala aqui, versículo 6 fala, 3 fala que essa esperança foi trazida mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Por isso é uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Você tem essa esperança, esperança viva, não é? E o texto de hoje, o Pedro desafia para os cristãos da Ásia, que você precisa estar preparado para responder para aqueles que fariam pergunta a razão dessa esperança viva, não é? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos essa razão da esperança, não é? Pedro faz hoje a mesma pergunta. Se alguém perguntar essa razão da esperança que está em vós, você tem que estar preparado para responder. Aqui no contexto, talvez Pedro teria pensado que poderia fazer essa pergunta. Talvez, pelo menos 2 tipos de pessoas que poderão fazer essa pergunta para os cristãos em perseguição, em relação à razão da esperança. Primeiro, eu creio que seriam os perseguidores, órgãos ou governos que estão perseguindo os cristãos. Não é? Porque no versículo 14, o versículo anterior, diz assim, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Certamente os perseguidores poderão fazer pergunta: qual é essa razão da sua esperança? Então, os cristãos têm que estar preparados para responder a razão dessa esperança. Talvez se respondesse a razão dessa esperança, poderia
aumentar mais o sofrimento. Ou talvez isso possa causar própria morte. O pastor mencionou sobre Coreia do Norte. Acho que eu vim alguns anos atrás falei da perseguição da Coreia do Norte. E naquele livro que eu mencionei, aquela senhora ali que viveu lá dentro da prisão, ela fala que cada semana os oficiais da prisão, eles selecionavam algumas pessoas para interrogá-los. E pergunta para cristãos norte-coreanos: se você negar a Jesus Cristo, você ainda continuará a viver. Mas se você... Não. O contrário, né? Se você negar Jesus Cristo, isso. Você ainda continuará a viver. Não é? Mas se você não negar Jesus Cristo, a razão da nossa esperança, certamente seria morto. Por incrível que pareça, ela diz no seu livro que quase todos optaram por dizer ousadamente, corajosamente, a razão da esperança, confessando Jesus Cristo, preferindo morrer. E eles morriam, não é? Corajosamente. E como poderia ter esta coragem de dizer ousadamente que a razão da minha esperança é Jesus Cristo, diante da morte? Pedro aqui dá o segredo da coragem, não é? Dentro do mesmo texto, versículo 15, a parte anterior diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Se nós santificarmos Cristo como nosso Senhor, nós teremos essa coragem. O Senhor vai nos dar essa coragem de viver como cristãos autênticos, mesmo diante da morte, confessando a razão da esperança. Nós sabemos que santificar é o quê? Santificar Cristo, separar Cristo Jesus como nosso Salvador, Senhor da nossa vida. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Confessar, confirmar pela fé que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Com essa fé, certamente em qualquer situação, nós poderemos falar, responder para aqueles que pedir a razão da esperança. Eu creio que o irmão já conhece, mas o ano passado, no fevereiro, 15 de fevereiro de 2015, 21 egípcios cristãos foram sequestrados pelo Estado Islâmico, não é? E acho que vocês viram, foram colocados vestidos de cor laranja e eles foram degolados. Trabalhadores, eles eram egípcios, trabalhadores que foram trabalhar na Líbia, mas eles foram pegos e eram cristãos. Depois eu li artigo que o irmão dele, irmão que tinha 2 irmãos que foram degolados naquele momento. O egípcio chamado Beshir, ele agradeceu ao grupo de Estado Islâmico por preservar o vídeo, parte onde foi gravado a morte de seus 2 irmãos.
chamado Bichoi e Samuel. Porque a família podia observar que os dois, antes de rolar, eles estavam confessando o nome de Jesus Cristo. E o irmão veio numa entrevista na televisão, agradecendo a Deus, louvando pela vida dos seus irmãos, confessando a fé. Porque eles tinham essa fé, mesmo diante da morte terrível. Porque eles tinham certeza da esperança viva, não é? Eles tinham certeza de que, logo depois daquele momento, eles estariam no céu, com o Senhor, na glória. Razão da esperança. Eles estavam carregando no coração. Creio que essa confissão deles, confessando a razão da esperança, teriam influenciado não cristãos também, não é? Segundo lugar, creio que as pessoas ao redor desses cristãos também quereriam saber a razão dessa esperança, não é? Na Ásia, aquele povo gentil, olhando cristãos sendo perseguidos, mas olhando a paz interior deles, fluindo para fora. Certamente eles gostariam de saber de onde vem essa força. Aí faria a pergunta: qual é a sua razão da esperança? O que faz você sobreviver? Mesmo diante dessa perseguição do governo, não é? E eles tinham que estar preparados para responder esta razão da esperança, não é? A esperança transparece na vida daqueles que vivem com essa esperança no seu interior. Nós, como cristãos, que temos essa esperança, não é? Dentro de nós, essa esperança tem que fluir para exterior, para que os nossos amigos que não conhecem Jesus, seja no local de trabalho ou na escola, não é? Para que eles façam essa pergunta: qual é a razão da sua esperança? Por quê? Porque a alma humana está em busca dessa razão da esperança viva. Porque o povo do mundo está cansado da esperança falsa, não é? Essa esperança morta. Então eles estão em busca. Uma vez eu estava viajando de Manaus voltando para Atibaia. Eu sentei para um homem chamado Juvenir. Aí na conversa, e ele já havia frequentado a congregação cristã, macumba, espíritas, não é? Porque ele estava em busca dessa razão da esperança viva. Dessa esperança viva. Não é? As pessoas que não têm essa esperança do mundo estão em busca. E nós temos essa esperança, não é? Essa esperança. Finalizando, nós devemos viver, por isso, uma vida santificada. Santificada para mostrar que nós temos essa razão da esperança. Esperança, não é? Há um registro de século II, na carta que foi enviada a Diognetus, para explicar a diferença de cristianismo com outras religiões. No Império Romano, um oficial observou a vida dos cristãos e achou muito diferente dos adeptos de outras religiões.
Então ele escreve uma carta relatando como era a vida cristã, vida dos cristãos daquela época, não é? Cristãos que estavam sendo perseguidos. E diz assim: os cristãos vivem como peregrinos, embora vivam no seu país, ao mesmo tempo em que cumprem todas as obrigações como cidadãos, vivem a circunstância de peregrinos, sem reclamações. Mesmo que são vestidos de corpo carnal, não vivem de acordo com a vontade da carne. Embora vivam aqui na terra, vivem como o povo celestial. Os cristãos, ao mesmo tempo em que vivem cumprindo as leis, vivem vidas superiores à lei, mesmo debaixo das perseguições. Eles amam todas as pessoas. Nós somos povo celestial. Nós temos essa razão da esperança, essa esperança viva, eterna e celestial. E Deus abençoa a igreja, para que a igreja possa proclamar a esperança viva, não é? Eu fiquei muito encorajado. Ontem nós fizemos a visita na igreja de congregação de Ana e Zezito, ontem à noite, com o pastor e Simone e família. E pastor contando como a igreja e as congregações estão fazendo um trabalho de evangelismo tão fiel, alcançando almas sem Cristo Jesus. A igreja precisa proclamar a esperança viva, porque há muitas pessoas que eles precisam dessa esperança viva. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, louvar teu nome, porque ainda quando éramos pecadores, quando ainda não tínhamos nenhuma esperança, o Senhor mandou teu Filho unigênito, Jesus Cristo, trazendo nós a esperança verdadeira, a esperança viva, a esperança eterna. Ajuda-nos a estarmos preparados a responder para aquelas pessoas que buscam essa esperança viva, Senhor. Ajuda-nos a santificar Jesus Cristo como nosso Senhor. Dá essa fé e coragem para proclamar a razão da esperança para o povo sem Cristo Jesus, principalmente aqui na Araraquara. Muito obrigado por essa igreja que o Senhor tem usado para fazer essa missão. Abençoe-nos para que nós continuamente possamos proclamar essa esperança. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.